O arco atual de Mushoku Tensei tá bem parado, e por um bom tempo vai ficar assim. Sério, vai demorar até chegar na parte que a galera quer tanto, então te senta e espera pacientemente aí, amigo. E por isso que, aproveitando a lerdeza que vai ser essa temporada, hoje eu vou falar do mangá spin-off da Ares. Um spin-off que saiu já faz um tempo, e é bem curtinho, provavelmente porque ele adapta a visão da Ares da Light Novel, mas não sei ao certo se todos os capítulos e acontecimentos deles são da novel ou se são originais. Por isso mesmo, se alguém já tiver adiantado, comenta aí se tudo é adaptação ou tem material original no meio. Como o mangá é bem curto e tem poucas páginas, eu já vou resumir todos os 6 capítulos, já que não teria porque eu só falar do primeiro. Fora que eu não saberia como não fazer o vídeo ficar pequeno se eu só falasse de um capítulo, então vamos falar dos 6, né? Bom, tudo começa com a Ares tendo um pesadelo, onde mais uma vez ela acaba vendo a cena do Worsted atravessando o peito do Rudel. Esse é um sonho que ela tem enfrentado todos os dias, só para mostrar do quanto aquele acontecimento realmente acabou ficando preso na mente dela. Após isso, a Ghislaine entra no quarto e explica para ela que o Worsted é tão forte que a força dele é ainda maior do que a classe Deus da Espada. Então, isso já mostra que o caminho que ela vai ter que percorrer para só conseguir lutar contra ele vai ser algo bem longo e bem difícil. E para ela poder começar a traçar esse caminho, ela teria que treinar na Terra Sagrada das Espadas, um lugar onde o Deus da Espada criou uma escola para ensinar aos discípulos a arte da espada. Só que a Ares é a Ares, e ela já chegou dizendo pro próprio Deus da Espada chamado Galfarion que um idiota como ele não servia para nada. E isso acabou fazendo o cara gostar muito da atitude dela. Mas quando ele soube que ela queria matar o Worsted, ele se interessou completamente por ela. E por isso ele fez ela lutar contra 2 alunos do dojo dele. E a Ares, sendo brutal do jeito que ela é, pegou um dos alunos despercebido sem o juiz avisar nem nada para começar. E a outra, que se você der uma bela olhada nela você pode acabar reconhecendo, a Ares pegou um mais pesado ainda, porque quando ela foi desarmada, ela só deu um soco na garota, e mesmo com a outra deitada, ela não parou de espancá-la até que alguém fosse lá parar ela. Aquela demonstração de força foi o suficiente para o Gal querer enfrentá-la, já que ela parecia ter potencial. Mas, diferente daqueles outros alunos, a Ares, só de ver ele sacar a espada, fica toda tensa e hesitante. Afinal, não é à toa que o oponente dela era o Deus da Espada. E como a diferença de poder era muito grande, a Ares acabou tomando uma surra e sendo jogada para fora do dojo. E mesmo que tenha derrotado ela sem muita dificuldade, o Gal acabou se interessando muito por ela, e por isso decidiu que iria treiná-la para ela aprender a arte da espada. E com isso, esse foi só o começo dos vários treinamentos que ela teria que fazer. E como primeira lição, a Ares teria que aprender a usar a Espada da Luz, uma técnica avançada que ultrapassa a velocidade do vento da espada silenciosa. O problema era que estava faltando alguma coisa para ela conseguir dominar a técnica. E para surpresa dela, no meio do treinamento, o Gal disse para ela aproveitar o dia e que o treinamento tinha acabado. O que, claro, deixou a Ares muito puta, porque ela só estava baseando a vida dela em treinamento e ela não sabia fazer nada além disso. Durante a caminhada dela, ela acaba encontrando um garoto da tribo dos Homens Feras, que estava pedindo a ajuda das pessoas, dizendo que ele precisava salvar a irmã dele, que foi capturada por goblins. A Ares acaba aceitando ajudar o garoto, e como eram goblins, ela não teve nenhum problema em lidar com vários deles. Como ela já não teve problema quando saiu sozinha, quando estava com Rudels, as coisas estavam bem mais fáceis. Eles logo acabam encontrando a irmã do garoto, junto com outras mulheres que por sorte estavam bem. O problema foi que atrás deles tinha um goblin gigantesco. A Ares não tinha visto nenhum problema em enfrentá-lo. O problema foi quando a irmã do garoto acabou entrando em desespero e acabou chamando a atenção do goblin gigante. Mas por sorte a Ares conseguiu cortar ele no meio sem nenhuma dificuldade. Mas ela percebeu que tinha algo diferente naquele corte. Quando ela cortou aquele goblin, ela sentiu uma sensação que fez o corte dela ser diferente do que ela costuma fazer. E no final tudo acabou dando certo graças a ela. A Ares conseguiu melhorar um pouco as técnicas dela e como recompensa ela deu um abraço nos 2 irmãos. Afinal, ela era uma Greirat e os Greirats adoram a tribo das feras. Num outro dia, a Ares, sem nenhum aviso prévio nem nada, acabou recebendo do Gal uma missão de matar a pessoa que enviou uma carta para ele. Carta essa que ele estava olhando com uma cara muito desinteressada e até tacou ela fora. Ela acaba ficando bem irritada com isso, mas como era uma missão do mestre dela, ela não podia fazer nada. Ela acabou chegando em uma cidade perto de onde ela precisava ir, e sem pisar direito no lugar, ela já viu um monte de homens assediando uma mulher que já estava chorando de tanto medo que tava. Ela, claro, não ficou só olhando e deu uma surra naqueles caras, mas o problema de verdade foi quando o chefe deles acabou entrando em cena e também lutando contra eles. E durante a luta, um homem demonstrou que sabia usar a Espada da Luz, a técnica que ela ainda não aprendeu. E por conta dessa diferença de técnicas, a Ares acaba sendo derrotada, mas por sorte, poupada. A família da mulher que a Ares salvou
salvou acabam ajudando e abrigando ela até que ela acordasse. E depois que ela acordou, eles explicaram pra ela que aquele grupo era um grupo de bandidos que tem sempre tirado a comida e o dinheiro daquela vila. Eles até tentaram lutar contra os bandidos por conta deles serem pouco, mas infelizmente quase todos os enviados foram mortos e acabaram descobrindo que aqueles não eram bandidos comuns, e sim verdadeiros usuários do estilo Deus da Espada. Fora que o chefe deles era um santo da espada. Aí eles decidiram que ia ignorar aquilo e só ir atrás do dono da carta. Mas, por incrível que pareça, o local que ela precisava ir era o reduto dos bandidos, e o dono da carta era o chefe deles, que se chamava Enzo Moreira. Um nome bem brasileiro, diga-se de passagem. Tive até que em outros sites gringos pra ver se não tava errado, e por incrível que pareça, não tava. Após conseguir todas as informações que precisava, a Ares foi até a base dos bandidos e matou todos os capangas, com o único sobrando sendo o Enzo. Antes deles começarem a lutar, ela acaba perguntando pro Enzo se foi ele que tinha enviado aquela carta, e após saber que o Deus da Espada só enviou um aluno, ele acabou ficando bem decepcionado, dizendo que ele não tinha mudado nada. E depois que eles tinham terminado de conversar, era hora da revanche da querida Ares, com dessa vez ela tendo total intenção de ganhar. Dessa vez a Ares não perdeu com um simples golpe, mas mesmo não sendo derrotada tão facilmente, ela ainda estava com muita dificuldade na luta, tanto que ela nem mesmo tinha conseguido encostar no oponente dela. Até que quando ela recebeu um golpe, a Ares começou a se lembrar de algo que a Ghislaine ensinou a ela quando era criança. E isso era como aprender a técnica da Espada da Luz. E o jeito de dominar a técnica era seguir a lógica e a razão, algo que o Deus da Espada sempre repetia. E quando tudo fosse pensado racionalmente, a lâmina ultrapassaria o som e atingiria a velocidade da luz. Isso, claro, para Ares, que era uma criança, foi difícil para ela entender. Mas como agora ela estava crescida, a Ares começou a entender e decidiu colocar isso em ação naquele momento. Ela primeiro começou a receber vários ataques do Enzo sem revidar, começando a pensar nos ataques que ela faria. E quando ela terminou de fazer isso, ela finalmente tinha conseguido atingir o Enzo. E a partir dali, ela conseguiu acompanhar a espada dele. Até que chegou um momento onde ela finalmente conseguiu dominar a Espada da Luz e dar um golpe que o derrotou na hora. E antes de dar um fim a ele, a Ares acaba dando a oportunidade para ele mandar alguma mensagem pro Deus da Espada. Mas o Enzo acaba perguntando se ela acha que o Deus da Espada iria ouvir ele. E aproveitando aquele momento, ele diz que no passado ele já tinha conhecido o Santo da Espada, que era só um pirralho que tinha chegado na cidade, mas rapidamente tinha conseguido superá-lo, ao ponto do Enzo nem conseguir mais encostar no garoto. E por conta disso, ele decidiu só começar a fugir com aquela inferioridade que ele sentia. Sendo do jeito que é, a Ares não levou aquilo muito a sério, e só disse que ele teve uma vida bem imprestável. E meio bravo pelo comentário dela, ele disse que ela nunca vai chegar no nível do Deus da Espada. Mas a Ares só diz que quer matar o Worthed e que não liga pro Deus da Espada. E depois dessa conversa, ela acaba dando um último golpe, matando ele. E quando ela voltou pro dojo, por incrível que pareça, diferente do que ela pensava, o Gal estava interessado no Enzo o suficiente para perguntar sobre ele, mas ela só respondeu de que ele era um fracote. Após a Ares dominar a Espada da Luz, 3 anos se passaram e o treinamento dela só tem se baseado em balançar a espada, que por mais que parecesse um treinamento fácil, fez ela perceber que movimentar uma espada é algo complicado, porque ela percebeu que a cada golpe ela precisava ficar mais rápido. Mas por pelo menos aquele dia, o treinamento dela já tinha sido concluído. Então, indo pro dojo, um cara chamado Albert estava na frente do dojo totalmente perdido, precisando de um guia. E a primeira pessoa que ele viu e ia pedir ajuda foi logo a ele, que não estava nem um pouco afim e só mandando ele sair da frente. O Albert acabou ficando bem surpreso, porque parecia que ele estava olhando para uma besta faminta. E mesmo vendo aquilo, ele ainda tentou conversar com ela, mas a Ares, de saco cheio, foi para cima dele. O jeito que ela lutou contra ele foi realmente como uma besta, e ela estava assustando tanto o Albert que ele decidiu que ia finalizá-la, levando as coisas bem mais a sério. Mas, para não ter nenhuma morte, o Gal acaba chegando bem na hora e mandando eles parar. E a gente acaba descobrindo que o Albert era um imperador do norte, que mesmo sendo um cara bem forte, acabou ficando bem assustado com a selvageria da Ares. Ele até mesmo acaba dizendo o apelido que ela recebeu, que era Cão Raivoso. Inclusive, a gente até mesmo acaba tendo um pequeno vislumbre do quarto da Ares, que chamar de bagunça chega a ser elogio. E o estado desse quarto só mostra o quanto ela realmente só tá focada em treino. Ela nem ao menos se dá o trabalho nem de arrumar o próprio quarto. Após aquele pequeno problema, a Ghislaine acaba indo até o Gal para perguntar do porquê ele não estava treinando a Ares e fazendo ela só balançar a espada. E o Gal explica que
que, além da Aerith ter que seguir com a lógica até o fim, ela terá que aprender algumas coisas sozinha. Afinal, aprender não necessariamente significa aprender com alguém, além de que não vai adiantar nada ajudá-la no objetivo dela se só ele ensiná-la. Por isso mesmo, ele tinha chamado o Auber para ensinar a Aerith o estilo Deus do Norte. A Ghislaine acaba sendo contra isso, por conta desse estilo ser desonesto, mas o Gal explica de que para enfrentar o Worsted, isso vai ser preciso, já que o próprio sabe todos os estilos, e se ela usasse só um estilo contra ele, o Worsted usaria outro para contra-atacar, e por isso seria preciso aprender todos os estilos só para poder lutar contra ele, o que já dá, né, aquela pequena informação do quanto que o Worsted realmente não é brincadeira. O cara domina tantos estilos que um só não é o suficiente. Para você realmente poder lutar contra ele, você tem que aprender todos eles. E assim, com o treinamento do Auber, apenas em um ano, a Aerith seria reconhecida como o Santo do Norte. Assim, terminando o mangá. Infelizmente, o mangá termina assim bem do nada, e até agora não teve nenhum capítulo novo, então provavelmente esse é o final mesmo. Como eu disse, algumas coisas que foram mostradas nesse spin-off acontecem na 9, mas como eu não li todos os volumes, não posso dizer se tudo o que acontece é do material original ou se é original do mangá mesmo. Então, de novo, se alguém sabe o que é original ou não, comenta aí. No fim, o que vocês acharam desse spin-off mostrando a visão da Aerith? Eu acabei curtindo, mas nada mais que isso. E você, o que achou desse spin-off? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, e também me siga nas minhas redes sociais. Então, até o próximo vídeo.